Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa 28ª aula de Termodinâmica Metalúrgica 1, nossa primeira aula de cinética, que é o nosso último conteúdo da disciplina de Termodinâmica 1. Então a gente vai ver hoje a introdução, vou falar um pouquinho do que é cinética, né? E depois o efeito da concentração na taxa de reação, tá? E aí a gente vai fazer um exercíciozinho. Tá? E aí vocês vão ver que a aula de hoje ela tende a ser um pouquinho mais curta, junto com a aula, as duas primeiras aulas de cinética um pouco mais curtas e as duas últimas um pouquinho mais longas, né? E aí a gente encerra a disciplina lá na 31ª aula, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Vou mostrar um pouquinho, vou falar um pouquinho de cinética para vocês. Até então a gente só calculou as coisas se elas acontecem em relação ao decréscimo de energia livre do sistema e coisas relacionadas a concentrações de equilíbrio em soluções, essas coisas, tá? Que na prática só nos fornece dados se uma reação ocorre ou não e qual que é lá no fim, qual que é a nossa concentração final, o quanto uma reação chega, qual que é o alvo, né, o fim, o equilíbrio da reação lá no fim das coisas, né? Que a gente sabe que só porque a gente tem aqui uma reação A mais B igual a C mais D, tá? Ou vamos pegar aqui uma reação do tipo aqui, ó, níquel mais meio O2, tá? Dando NiO, tá? Não significa dizer que tudo isso aqui vai virar NiO, entendeu? Todo o níquel que tiver vai virar NiO, e nem que todo o oxigênio que tiver vai reagir com níquel, entendeu? Isso aqui é só uma ideia da equação de como as coisas vão acontecer. E a gente estudou basicamente qual que é, quanto de níquel resta no equilíbrio e quanto de NiO forma e quanto de oxigênio especialmente tem lá no equilíbrio. E aí a gente se dedicou basicamente ao estudo do equilíbrio. Só que isso não quer dizer, só porque eu estudei o equilíbrio, não quer dizer que eu estudei se as coisas efetivamente vão acontecer ou não, porque existe um segundo fator importante, que é a velocidade com que essas coisas acontecem, tá? E a velocidade com que essas coisas acontecem, ela é a cinética química, tá? Então, cinética química é a velocidade em que a concentração, tá? Vamos voltar ao nosso exemplo aqui, tá? Que a concentração de níquel e de oxigênio é a velocidade com que ela decresce, tá? Então aqui a gente tem a velocidade com que a concentração decresce, né? E aí coisas que a gente vai usar inicial, por exemplo, coisas que a gente vai usar, anotações que a gente vai usar, a gente vai chamar assim, a concentração de concentração vai ser dado por C, tá? E aí pelas unidades de concentração, lá normalmente a gente vai usar mol por litro, tá? Eu estou olhando aqui no exemplo, o exemplo de hoje vai ser mol por litro, mas se tiver alguma outra, a gente vai familiarizando vocês com e a concentração, com esses termos, né? A concentração vai ser exibida com C, né? E a concentração inicial, né? Ela é exibida como C0, tá? Já a concentração é a concentração a um tempo qualquer, a um tempo t, tá? E a velocidade, né, a taxa cinética, né, de uma reação é a variação da concentração com o tempo, né? Como toda velocidade que a gente calcula de alguma coisa é sempre, vocês estão acostumados com a velocidade da física lá, né, que é dada em metros por segundo, é quantos metros tu anda por segundo. Já a velocidade que é quanto de concentração de consumo, por isso negativo, né, quanto eu consumo níquel a cada tempo X ali, tá? E a gente tem reações, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Equações que relacionam essas grandezas, tá?
De primeira e segunda ordem é que a gente vai estudar mais especificamente no dia de hoje. A gente vai ver o exemplo de segunda ordem, né? E a gente tem aqui nas reações de primeira ordem, a gente tem reações especificamente, um exemplo aqui, é uma reação de A resultando em X mais Y, tá? Normalmente uma reação de decomposição, tá? E aí a gente tem a velocidade dessa reação é exibida de forma seguinte: dC sobre dt é igual a uma constante vezes o decréscimo, vezes a concentração. Então a concentração vai variar de forma constante. Tá? Se eu integrar isso, eu vou chegar em alguma coisa do tipo: a constante é igual a 2,303 log aqui sobre t, tá? 2,303 sobre t log de concentração 0 menos x, tá? E x é a quantidade de A, né? Nesse caso aqui, que foi reagido nesse tempo t, tá? E aí o tempo necessário para que metade da reação tenha ocorrido, tá? Que a gente fala que é o tempo de meia-vida, é igual a 2,303 log de 2 dividido por K. Tá? Se a gente pegar agora reações de segunda ordem, que é o que a gente vai estudar hoje, né? Que o nosso exemplo de hoje é baseado nisso, né? A gente vai ter reações do tipo A mais B, dando X mais Y. Tá? E aí a gente vai ter, nesse caso, concentração de A e concentração de B. E aí a gente vai ter o decréscimo aqui, ó, menos D de concentração de A sobre dt. Então a gente vai ter dois decréscimos, né? Que vai ser, como é 1A para 1B, né? Então vai ser igual também a menos D de concentração de B sobre dt, tá? E isso vai ser igual a uma constante vezes a concentração de A. Esse A eu vou vezes a concentração de A vezes a concentração de B, tá? E aí eu posso dizer que eu também posso escrever isso dessa forma aqui, né? E aí chegar aqui D, a concentração de A menos uma fração reagida, né? De A sobre dt é igual a D da concentração de B, da concentração de B menos x dt, tá? E isso vai ser igual a K de C A menos x vezes CB menos x, tá? E aí, se a gente integrar isso, a gente vai chegar em K igual 2,303 T de CA menos CB, T de CA menos CB, vezes log de CB CA menos X. E aí a gente tem aqui sobre CA CB menos X, tá? Então assim eu expresso K, tá? Agora eu vou ter que apagar essa parte, a gente vai vir para cá, tá? E aí eu vou mostrar
o caso específico quando a gente começa com uma concentração de A igual à concentração de B. Quando eu tenho então CA igual a CB, eu vou chegar numa expressão desse tipo aqui, ó, K igual a 1 sobre T, muito mais simples a expressão, inclusive, vezes a fração reagida dividida por C vezes C menos X. Tá? Lembrando, CA igual a CB, eu vou chamar eles de C, né? Então não preciso diferenciar CA e CB. Tempo de meia-vida é igual a 1 sobre KC. Tá? Então, assim que eu consigo calcular a taxa de reação usando a partir dos dados que eu tenho. Tá? Eu vou fazer um corte e a gente vai fazer o exercício e encerrar a aula de hoje, uma aula mais curta. Tá? E a próxima aula também vai ser uma aula mais curta e assim a gente vai indo até encerrar a disciplina. Bom, pessoal, então vamos para a nossa solução. Então, uma reação de segunda ordem possui concentração de reagentes igual a 0,4 mol por litro, ou seja, né, concentrações de reagentes iguais. Então a gente vai partir para uma situação aqui, ó, K igual a 1 sobre T vezes X C menos X. Tá? E agora vamos voltar aqui. Tá? A reação fica 30% completa quando a gente tem 80 minutos, ou 4.800 segundos. Calcule a constante cinética e o tempo que levaria para a reação ficar 80% completa. Então vamos calcular a constante. Tá? Então X é 30%, mas 30% de quanto? 30% de 0,4. Então a gente vai ter o que aqui? Ó? A gente vai ter 1 sobre o tempo. Qual que é o tempo? 4.800 segundos. Tá? O tempo a gente coloca sempre no SI. Tá? Vezes X. X é 30% de 0,4. Como que é 30% de 0,4? 0,4 vezes 0,3. Tá? E aí a gente vai ter aqui, vamos adiante aqui no nosso cálculo. Então a gente vai ter a concentração inicial, né? Que é 0,4. Tá? 0,4 menos 0,4 vezes 0,3, tá? Porque o X é quanto que andou a reação, mas a reação, quanto que andou da reação é sempre relativa ao quanto a gente tem, né? Eu não poderia colocar 0,3 ali, que significaria 75% de 0,4, então eu tenho que calcular referente à concentração que eu tenho no início. Então a gente vai achar um K igual a 2,322 na realidade, 3,232, tá? Vezes 10 na menos 4, tá? O que deixa esse 4.800 aqui, é o que diminui bastante o valor dela aqui, né? Vezes, aí vai ser litro ou decímetro cúbico, né? Por mol por segundo. Tá? E aí calculando para T08, né? Para T08 a gente vai ter a constante, né? Então vamos lá, 2,2, substituindo de novo aqui nessa fórmula, né? Então vamos lá, 2,232 vezes 10 na menos 4, tá? Aí igual 1 sobre o T de 0,8, que a gente não sabe ainda, vezes 0,4 vezes 0,8, né? 80%, né? Dividido por 0,4
0,4 menos 0,4 vezes 0,8. Tá? Aí a gente, resolvendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o t para cá e vai passar esse cara, ó, o tempo vai estar dividindo aqui, ele vai multiplicar, e esse cara aqui vem dividindo. Aí a gente vai ficar com alguma coisa desse tipo aqui, ó. T de 0,8 vai dar igual a 0,4 vezes 0,8, tá? E aí aqui a gente vou colocar aqui 0,4 vezes 0,4 menos 0,4 vezes 0,8 vezes esse cara que estava aqui multiplicando o t de 0,8, agora ele vai para cá dividindo 2,232 vezes 10 na menos 4. Isso vai me dar um valor de 4,48 vezes 10 na 4 segundos. Tá? Então, é assim que a gente calcula a constante para uma reação de segunda ordem e depois calculamos o tempo que demora para que essa reação ocorra. Um outro percentual da reação ocorra. Tá? Então, eu acho que a aula de hoje, o que eu tinha para dizer era isso. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Tá? Caso fique alguma dúvida, eu estou à disposição para a gente tentar solucionar da melhor maneira possível, tá bom? Então acho que o que eu tinha para falar na aula de hoje é isso e até breve, tá? Tchau, tchau e até a próxima.